Que tal deixar o seu cliente tocar no produto e gerar nele um sentimento de posse? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Marketing Sensorial. E nesse episódio em específico a gente vai falar sobre o tato, né? O nosso sentido tátil. Um dos sentidos que com certeza influencia muito na nossa percepção de valor, na nossa percepção de qualidade e que tem muita coisa pra gente falar sobre ele. Então, sem mais delongas, bora lá? Primeiramente, como uma boa marqueteira apaixonada por comportamento humano, não tem como falar do nosso sentido tátil sem antes a gente conversar um pouquinho sobre como esse sentido realmente influencia o nosso comportamento, né? Como ele é tão importante pra gente. E para entender de comportamento, a gente tem que viajar um pouquinho no tempo e pensar lá nos nossos ancestrais da savana, nossos queridos primitivos, né? Que naquela época utilizavam o sentido tátil, assim como os demais sentidos, basicamente para sobrevivência. E tenho que te falar que naquela época o sentido tátil era extremamente importante. Isso porque o tato, ele tem diversas responsabilidades ali, ele acaba trazendo vários sinais para o nosso corpo para que a gente fique atento, né, e entenda, digamos assim, a mensagem que o meio está tentando nos passar. O tato acaba sendo responsável, por exemplo, pela nossa sensibilidade de temperatura, onde a gente acaba percebendo se está frio, se está quente, ou mesmo recebendo sinais através, por exemplo, do vento, se irá chover, se não vai. Tudo com receptores ali, através da nossa pele, né? Do tato da nossa pele, que vai nos dando sinais e nos precavendo, digamos assim. E o tato não se refere só à nossa palma da mão, né? Ou a sola do pé, mas sim toda a nossa pele, né? Tudo que a gente consegue tocar. A partir disso, dos receptores da nossa pele, que a gente também consegue ter a sensibilidade, por exemplo, à dor. Então, identificar algo que acaba nos machucando e que pode, então, ali representar um perigo, uma ameaça. Também, através dele, a gente consegue sentir a pressão e o peso, que nos permite, daí, ver se é algo que a gente consegue carregar, se é algo que a gente tem capacidade ali de suportar ou não. Através do tato, a gente também tem a sensibilidade quanto à textura dos materiais, onde a gente consegue identificar se algo é áspero, se é macio, se é confortável ou desagradável. Várias questões ali que acabam influenciando a nossa percepção de conforto ou não. Vale destacar também que essa questão aí do tato, essa sensibilidade que a gente tem, também se refere ao nosso paladar. Isso porque, através da estrutura da nossa boca, a gente consegue sentir a sensibilidade da dor, da textura, a temperatura, né, dos alimentos, além da pressão, né, do peso do que a gente está comendo, coisas nesse sentido. E apesar de tudo isso ter feito parte, né, da vida lá dos nossos ancestrais primitivos, também se faz presente mesmo com a nossa evolução, na nossa vida hoje. Todas essas características do tato continuam fazendo parte da nossa espécie e parte de quem a gente é no dia a dia, continuando a influenciar os nossos comportamentos. Já que ele se faz tão presente ainda, como que o tato, então, influencia nas nossas estratégias de marketing? Como que a gente pode usar ele ao nosso favor? Quando a gente vai pensar, né, no sentido tátil, atrelado ali às ações de marketing, a gente tem que considerar uma coisa muito importante. Porque a gente precisa considerar que o sentido tátil, ele é essencial para servir de apoio quando a gente está avaliando o que a gente está comprando. Tão essencial que às vezes a gente precisa colocar atributos físicos de apoio na hora de oferecer um serviço. Principalmente quando o que a gente vende é essencialmente um serviço. Um tema que a gente já até conversou quando a gente bateu um papo lá sobre percepção de preço e de valor. Agora, para criar ações de marketing verdadeiramente estratégicas, a gente precisa considerar que tem basicamente dois tipos de toques diferentes. O primeiro toque seria o toque hedônico, que é basicamente a necessidade que alguém tem de ver com as mãos, ou seja, a necessidade de tocar no produto que pretende se comprar. Aqui, basicamente, o objetivo é aumentar a experiência sensorial. Por isso, deixe o cliente tocar
tocar no produto. Isso faz com que ele se aproxime um pouco mais da marca e do que ele pretende comprar, ou mesmo que ele esteja ali só por curiosidade, faz com que crie essa proximidade. Sem contar que o simples fato de segurar o produto gera um sentimento de posse, como se ele, pelo simples fato de segurar, tivesse domínio sobre aquilo, como se aquilo ali realmente já fosse dele. É por isso, por exemplo, que lojas de roupas que possuem provadores fazem tanto sucesso. O cliente, ele literalmente se vê usando o produto. Ele consegue experimentar, ele consegue realmente sentir aquilo no corpo dele e ele usando. Tá, e com as compras virtuais, como que fica essa questão de tocar no produto? O engraçado é que mesmo que tenha uma tela que separe o comprador do produto em si, o simples fato de tocar na tela já gera essa experiência tátil, já estimula essa sensibilidade que a gente tem. Então, apesar de a gente não tocar no produto em si, ao tocar na tela, quando a gente está fazendo uma compra, é como se a gente já tivesse indiretamente tocando ali no produto. Então, a experiência continua sendo ali estimulada, né? A gente continua tendo essa sensibilidade. Além do toque hedônico, a gente tem o toque instrumental. E esse já é mais usado para servir de apoio para avaliar a qualidade ali do produto. E daí os atributos táteis que estão ali no produto, né, que é disposto no produto, servem de apoio para a tomada de decisão de compra. Como, por exemplo, um vinho, que pode ser tanto em uma garrafa de vidro, como a gente já está acostumado, ou também tem versões enlatadas. Cada detalhe conta, e um mobiliário, seja numa loja, num showroom, num restaurante, também diz muito. Vamos fazer uma análise. Redes de fast food, de um modo geral, possuem um mobiliário um pouco mais seco. São mais duros, mais desconfortáveis. Isso não para repelir o cliente, mas como é um produto de consumo rápido, é realmente para estimular que a pessoa passe menos tempo ali. Ou seja, o objetivo é a rotatividade. Então você vai lá, come rapidinho e vai embora. Não é que você está expulsando o cliente, é só que você está fazendo com que ele permaneça ali tempo suficiente para ele comer e deu. Agora já restaurantes mais caros, por exemplo, eles tendem a ter um mobiliário mais confortável, com poltronas mais aconchegantes, um espaço de um modo geral mais acolhedor. Isso para que estimule que você fique ali mais tempo, consumindo mais coisas e realmente passe horas ali, né? E não que você consuma rapidamente e vá embora. Querendo ou não, como seres humanos, a gente acaba associando essa questão de peso, de acabamento, de temperatura, todos esses detalhes que o nosso sentido tátil recebe como uma informação atrelada à qualidade ou confiança. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele acaba usando o sentido do tato como um atalho cognitivo. Se algo parece sólido, firme, agradável ao toque, deve ser bom, confiável, de alto valor. É o que a psicologia chama de heurística tátil, onde o nosso julgamento de valor acaba tendo como base o que a gente recebe de sensações físicas ali pelo tato. Vamos ver na prática agora como que o tato influencia na percepção de qualidade. Começando pelo peso. Objetos mais pesados tendem a passar uma ideia de robustez e durabilidade, enquanto objetos mais leves tendem a passar uma ideia de fragilidade. Por exemplo, um celular mais pesado, como um iPhone ou um Galaxy Ultra, transmite uma ideia mais premium, enquanto um celular mais leve traz essa ideia de frágil e até mesmo de barato. Em questão de textura e acabamento, superfícies macias, com toque aveludados, acetinados, trazem uma ideia de sofisticação e até mesmo de cuidado. Enquanto texturas mal acabadas, com rebarbas ou ásperas, geram uma sensação de descuido e de produto barato também. E como exemplo, a gente tem tanto as embalagens da Apple quanto os cosméticos da Natura Una, que transmite uma experiência sensorial ali de elegância, seja na embalagem, seja no produto em si.
Querendo ou não, a temperatura no material também influencia. Materiais frios, como vidro, metais, trazem uma ideia de modernidade, de sofisticação, de precisão, enquanto materiais mais quentes, como madeira, tecido, evocam uma ideia ali de acolhimento, de naturalidade. Como é muito aplicado em cafeterias que tem as mesas ali de madeira e as canecas são de cerâmica, que acaba criando ali um clima mais caseiro, mais artesanal. A forma e a ergonomia também influenciam bastante. Isso porque o encaixe perfeito, por exemplo, de um copo na mão gera a sensação de cuidado aos detalhes, como é o caso da garrafa da Coca-Cola, que encaixa perfeitamente, reforçando, na verdade, até mesmo o elo emocional com o cliente e reforça o vínculo sensorial ali da marca. A forma também pode ser usado com muita estratégia para a gente diferenciar o nosso produto, como é o caso da garrafa da Coca-Cola, o formato do sabonete da Dove, entre outros produtos que são muito característicos justamente pelos seus formatos. São formatos que não são pensados só em termos visuais, né, dos nossos estímulos visuais para identificação, mas que também ao toque se tornam ergonômicos, se tornam muito característicos e influenciando até a nossa percepção sobre a marca, né, identificando ela até mesmo sem ter uma logo ali escancarado no produto. Bom, acho que já deu para perceber que o tato é um sentido essencial e que a gente deve sim explorar nas nossas estratégias de marketing, né? Ele pode oferecer diversos benefícios e, se for pensado de forma bem estratégica, ainda pode diferenciar o nosso negócio do concorrente. Esse foi mais um vídeo da série Marketing Sensorial. Eu vou deixar a playlist fixada aqui em algum canto ou aqui na descrição do vídeo para que tu confira todos os episódios dessa série. Claro, se quiser continuar trocando figurinhas aí sobre o assunto, me chama aqui nos comentários que a gente continua batendo esse papo, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!